que foram 4 meses depois, porque quando a palavra chegou a ele, foi no mês de Quisleu, que gira em torno de novembro a dezembro. Quando ele chegou à presença do rei, foi em torno de março a abril. Então, isso daria 4 meses depois. Ele então foi servir ao rei. E o rei então o viu abatido. O rei então o viu triste. E a palavra diz, se vocês acompanharem, que ele nunca esteve triste na presença do rei. Que o que entendemos é que em todos os momentos do seu trabalho, de servir ao rei, de estar prestando o seu serviço, ele era um homem alegre, ele tinha um sorriso nos lábios, ele era alegre, porque a palavra diz que nunca antes ele esteve triste na presença do rei. E o rei então viu a tristeza que havia nele, a ponto de dizer, é doença do coração, é uma tristeza do coração, da alma, porque ele não está doente, essa tristeza, ela é da alma, ela é do coração. E perguntou o que é que você quer, o que está acontecendo. E ele então relata para o rei, que a cidade dele estava daquela forma, o lugar do sepulcro dos seus pais estava em ruína, estavam acabados, estava tudo destruído. Qual o rei então, tendo misericórdia, deu a ele liberdade para ir edificar a cidade, deu a ele cartas para que ele tivesse passagem livre, deu a ele cartas para que ele tirasse madeira para a reconstrução, e ainda deu a ele cavaleiros para irem com eles, alguns dos exércitos, alguns homens para o acompanhar. Então nós entendemos, querido, que quando nós tomamos alguma decisão, quando nós tomamos alguma atitude de ação, ela precisa ser com calmaria. Ela precisa ter um tempo de busca, um tempo de ouvir ao Senhor para saber o direcionamento certo, a palavra certa, o momento certo. 4 meses ele orou, 4 meses ele chorou para ter a convicção que era realmente isso que o Senhor esperava dele se levantar e retornar para aquele lugar, para ser um obreiro do Senhor naquele lugar, para ser um servo do Senhor, para através da vida dele, aquela cidade ser reedificada, aqueles muros serem levantados. Temos que buscar de Deus essa convicção. Chegando ele então em Jerusalém, depois de 3 dias, ele observou toda a obra que precisava ser feita. E disse a alguns homens o que o Senhor colocara no coração dele, que era reedificar a cidade. Aqueles homens disseram, estamos juntos. Fortaleceram as mãos e a obra então começou. Quando nós temos a convicção que Deus coloca algo nas nossas mãos, é diferente, queridos. Quando nós temos convicção de algo que é Deus que coloca em nossas mãos, é diferente. É diferente das nossas próprias atitudes, de sair muitas vezes por aí estrambelhado. Precisamos saber com convicção o que Deus coloca nas nossas mãos. E sabemos que uma das maiores estratégias do inimigo é nos fazer parar. E quando eu falo aqui de inimigo, eu não estou dizendo um demônio que vem com aquele chifrão todo de preto e nos ataca. Não, o inimigo ele sempre usa as pessoas vulneráveis, pessoas com um coração maligno, pessoas que vivem sem princípio, pessoas que já se entregaram a toda sorte de maldição, pessoas que o diabo usa para nos afrontar. E se levantaram então alguns inimigos, alguns homens, um chamado Sambalate, o outro Tobias e também outro. E o
interessante que Sambalate era um governador, Tobias era um oficial. Sabe, a afronta do inimigo, ele vem sempre de igual para igual, conforme a obra. Se a obra ela for grande, o inimigo também ele vai se agigantar, ele vai vir mesmo com força. Sempre o inimigo ele vai usar, querido, pessoas para se levantarem, para tentar parar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a palavra diz que quando esses inimigos, esses homens, eles ouviram falar que havia gente interessado no bem de Jerusalém, eles ficaram muito desgostosos, eles ficaram muito irados. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você se levantar para a boa causa de Deus, sempre vai se levantar os que vão ficar irados. Sempre vão se levantar pessoas que não vão gostar. Sempre alguém vai se levantar. E esses inimigos, então, eles se levantam para armar estratégias, para paralisar a grande obra que o Senhor colocou no coração de Neemias. E uma das primeiras estratégias, poderíamos avaliar muitas aqui, mas nós vamos falar apenas de alguma. E uma estratégia terrível que o inimigo ele lança sobre a vida de Neemias, sobre os homens que estavam ali dispostos a trabalhar, a reconstruir, de mão dadas com Neemias, a todas aquelas pessoas que estavam ali dispostas. A primeira estratégia que o inimigo lançou foi o desânimo. Lançou o inimigo dizendo para eles: vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir levantar uma cidade das cinzas, uma cidade que já foi aniquilada. Zombaram daquele povo, desprezaram aquele povo. E a gente sabe, queridos, que o desânimo, ele vem como uma flecha inflamada do maligno sobre o nosso coração. Falaram para aquele povo: olha, vocês podem até tentar levantar esse muro, e se vocês conseguirem, ele vai ser tão fraco que até um vento de uma raposa passando vai derribar. Sabe, a palavra, ela tem um poder tão grande sobre a nossa vida, porque ouvindo isso, eles ficaram pasmos. Porque não é fácil você estar em uma grande obra e ouvir essas palavras. E a palavra desânimo, no latim, ela vem dizendo assim, que desânimo significa sem alma. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei paralisada. Porque eu nunca tinha visto o significado da palavra desânimo. E significa sem alma. É quando o inimigo consegue atingir a nossa alma. É quando nós perdemos o contato com as nossas emoções. A motivação é roubada de nós. Não encontramos mais disposição para nada. No nosso trabalho nós agimos paralisados. Com a nossa família nós agimos paralisados. As nossas conquistas pessoais nós já não lutamos mais, não nos levantamos mais para lutar por ela. E pasmem, até o nosso casamento, ele é atingido pelo desânimo. Isso é uma arma terrível. A palavra diz em 2 Coríntios 4,16, para nunca ficarmos desanimados, porque o nosso espírito se renova de dia em dia. É a palavra do Senhor para nós. O Senhor é a nossa força, querido. O Senhor nos ajuda. Nós vamos vencendo de dia em dia, de força em força. Se aquele povo tivesse parado diante das palavras,
a seta de desânimo lançado, que eles eram fracos, que eles não iriam conseguir, zombaram deles, desprezaram eles. E você acha que isso não vem até nós nos dias de hoje? As palavras de desânimo, de desprezo, as palavras que nos colocam para baixo, todos nós vivemos isso. No nosso trabalho, na nossa empresa, lá onde você convive no meio da sua família, em todo lugar, nós somos flechados com essas palavras que nos desmotivam, que nos jogam no chão. Mas nós precisamos estar atentos, porque isso são flechas do inferno sobre a nossa vida, porque a palavra diz que nós somos fortes no Senhor. Nós somos fortes no Senhor. Ele é a nossa força, e nós vamos vencendo de força em força no Senhor. Então eles não pararam a grande obra, por causa desse desânimo lançado, dessas palavras. Mas vendo os inimigos que a obra ela ia crescendo, porque o povo ficaram animados, a obra ia crescendo. E quando esses inimigos, eles viram que a obra não parou, porque o povo estava animado, leia essa história que vocês vão ver. A obra não parou, porque o povo estava animado. O inimigo muito se irou. Algumas traduções dizem que sobremodo se irou. Quer enfurecer o inimigo? Continue marchando. Quero enfurecer o inimigo. Continue lutando pelas suas causas. Continue lutando pelo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quer dissipar toda a seta dele lançada? Continue em pé. Continua lutando. A segunda estratégia que esses inimigos lançaram foi o medo. Eles olharam para aquele povo, todo cheio de ânimo, e a obra acontecendo, e a obra fluindo, e as coisas acontecendo. No capítulo 4, no versículo 12, diz assim: que os judeus que habitavam na vizinhança, 10 vezes disseram para eles: olha, de todas as partes dos lugares onde moram, subirão contra vocês. Olha só, querido, aquele povo cansado, trabalhando naquela reconstrução. Aí por 10 vezes receberam este recado: olha, os inimigos, o povo está se organizando. Os inimigos estão se levantando aí de todos os lugares onde moram, e vão vir todos contra nós. Quem não sentiria medo com isso? Era como se hoje, em algum lugar, chegasse um recado: ó, a facção lá, né, de Porto Velho está entrando aqui em Cacoal. Quem não sentiria medo? Qual o ser humano que não sentiria medo? O medo, ele nos aprisiona, nos trava, nos paralisa. Quando focamos no medo, perdemos a visão. Podemos olhar para os espias quando foram espiar a terra. 12 homens, 10 tiveram coragem, força, ousadia de chegar para aquele povo e dizer: tem gigante mesmo, o negócio não é fácil, mas o Senhor nos entregará, porque é promessa dele sobre a nossa vida. Mas 2 deixou o medo se abater, deixou o terror do que viu, do que a vista viu se abater. E a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. 2 daqueles chegaram e falaram: não vai dar para nós, o tempo fechou, o trem não vai dar, o negócio é embaçado, nós vamos ser moído e pisado. Olha a diferença.
O medo, ele nos tira a visão. Se Davi, quando viu Golias, aquele baita daquele gigante, aquele bruto daquele, imenso, se ele tivesse tido medo, talvez essa história linda que tanto nos ensina, não estaria nas páginas da Bíblia Sagrada. Talvez se ele tivesse olhado para aquele gigante na frente dele, e falar: quem sou eu, pequeno, miudinho, fraco, frágil, para encarar esse gigante? Mas ele diz: eu vou na força do Senhor. E é dessa forma, queridos, que nós temos que enfrentar os medos que aparecem sobre a nossa vida. Eu creio que nos dias de hoje, uma das maiores setas que o inferno tem lançado sobre a vida da humanidade é o medo. Hoje se tem crise do medo, pânico do medo, ou síndrome do pânico, tudo essas tantas doenças aí voltadas para isso. Medo do amanhã, medo do futuro. Mas recebe essa palavra nessa noite, queridos. Abram as vossas Bíblias nos Salmos de número 23. Eu vou ler apenas o versículo 4, que eu quero que você guarde essa palavra profética sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. Guarde essa palavra: ainda que você anda pelo vale, sombra e morte, não teme, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E nós temos que viver isso na nossa vida, queridos. Os Salmos de número 91 diz assim, no versículo 7: caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Caiam 1000 ao teu lado e 1000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se nós não vivermos crendo na palavra do Senhor para nós, nós vamos sucumbir. Nos dias de hoje, ou nós decidimos viver as promessas, a palavra, os princípios de Deus sobre a nossa vida, ou nós vamos sucumbir. Quando o inimigo, ele não te para com o desânimo, nem com o medo, então ele parte para outras estratégias. Aquele povo, juntamente com Neemias, venceu aquela palavra de desânimo. Veio aquela palavra que viriam contra eles, e eles também venceram. O inimigo, então, ele lança uma outra estratégia: a divisão. Coloca uns contra os outros. E presta bem atenção, queridos. Nós não somos fracos quando somos atacados de fora para dentro. Nós somos fracos quando nós somos atacados de dentro para fora. Na família, quantos marido vive contra a mulher vive contra o marido, os filhos se levantam contra os pais se levantam contra os filhos. Na empresa, muitas vezes que você trabalha, é um funcionário contra o outro, é um puxando o tapete do outro. Essa empresa, ela vai à ruína, não pelas dificuldades externas, mas pela dificuldade interna que está acontecendo. Nós somos fracos quando as grandes lutas que nós enfrentamos, elas começam de dentro para fora. Porque se dentro tudo estiver tranquilo, tudo que vir externo não vai ter força para entrar. Presta atenção nisso, queridos. Se na sua casa tudo estiver tranquilo, tudo estiver em paz, dificilmente alguma afronta de fora conseguirá entrar.
Mas quando o interno está meio fora do contexto, é muito fácil para outras setas do inimigo conseguir entrar. A falta de unidade, ela favorece demais o adversário. Quanto mais unido o povo estiver, mais bênção de Deus será derramada. Quanto mais união, quanto mais bem você estiver com seu esposo, quanto mais bem você estiver com os filhos, quanto mais organizado estiver o seu financeiro, mais bênção de Deus chegará sobre você. E o que estava acontecendo? Que houve esta divisão entre o povo. É que as famílias ricas, elas emprestavam dinheiro para os mais pobres. E cobravam juros muito altos, e isso foi trazendo uma intriga, uma bola de neve muito grande. E o povo começou a se levantar, a questionar, e começou a dar problemas, começou a dar discórdia, começou a dar intrigas. E a palavra diz que até Neemias estava nessa prática, até que ele entendeu que isso que estava acontecendo era uma seta do inferno para paralisar aquela obra. Neemias então fez um decreto e disse: olha, quem emprestou vai doar, não vai cobrar mais a dívida. Transforme isso em ajuda para o outro. Perdoe a dívida. E nós resolvemos isso. E a palavra diz que quando os inimigos, vendo que a obra continuou, eles resolveram essa situação, passaram por essa dificuldade e prosseguiram a obra. E no capítulo 6, no versículo 6, diz que quando os inimigos, eles viram que tinham edificado o muro e que nele já não havia brechas nenhuma, só faltavam as portas nos portais. Então eles lançaram uma outra estratégia. Pense bem quantas investidas esse povo receberam. Talvez aos nossos olhos a gente poderia dizer assim: não, isso aí já é o suficiente para desistir. Isso daqui já é o suficiente para a gente paralisar, para entender que a coisa não é de Deus. Porque é assim que muitas vezes nós agimos. Porque nós vemos as coisas, às vezes, sendo flechadas pelo inferno. Às vezes nós estamos fazendo algo e vendo que as coisas se embaraçam, as coisas não acontecem. Vê que o inimigo tem usado algumas artimanhas. A primeira coisa a pensar é: isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Talvez nós estamos orando tanto tempo por alguém e estamos vendo essa pessoa de mal a pior. Aí nós dizendo assim: não, isso aí não tem mais jeito, isso não é de Deus. E eu quero dizer que quando Deus está no negócio, as coisas vão acontecer. As coisas vão dar certo. Passe o tempo que passar, se Deus estiver no controle, as coisas vão acontecer. As coisas vão dar certo. Então, o inimigo lança uma estratégia da aproximação. Mandaram um convite para Neemias, mandaram uma mensagem, chamando ele para irem passear juntos, ele e os inimigos. Olha, venha, vamos passear, vamos nas aldeias, vamos nos vales, vamos dar um tempo, vamos estar junto. Muitas vezes, se fosse na linguagem de hoje, talvez a gente falava assim: tomar um teres, né? Fazer um churras, né? Nessa nossa linguagem de hoje, vamos no shopping, né? Tomar um teres. Talvez seria assim. Então lançaram esse argumento para Neemias: vem conosco, porque eles viram que o muro já estava edificado.
não tem mais jeito, vamos usar aqui mais algumas artimanhas, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que toda aproximação sobre a nossa vida, que nos afasta de Deus, não é bênção sobre a nossa vida. Toda aproximação que chega até nós, que nos tira da obra, que nos afasta das coisas de Deus, abre o olho, porque é estratégia de Satanás para a nossa vida. Aquela visita que só chega na sua casa no dia do culto, aquela visita que só acha algo para fazer com você, quando você tem um comprometimento na igreja. Aquela que quando você fala, eu não posso, que eu tenho um compromisso, diz assim, não, você já vai direto, vamos tirar hoje. Aqueles amigos que nos prendem, porque eles não fazem, ele quer impedir, a você. Aquele que não vem, mas é os que ficam na porta emperrando para que os outros não entram. Abre do olho, querido. Porque amigo de verdade iria chegar para dizer, eu estou aqui, conte comigo nesta obra. Estou aqui, Neemias, para te servir, para estar com você, vamos junto. Amigo é aquele que se você fala, eu não vou fazer isso, eu estou tão desanimado com Deus, é o que vai colocar o dedo muitas vezes na sua cara e dizer, toma vergonha, levanta, porque o Senhor morreu por você. Cuidado com pessoas que às vezes se aproximam de você para te afastar da obra que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Cuidado, queridos, com amigos que muitas vezes chegam na sua casa para beber aquela cervejinha, para ir para uma lanchonete, para ir para tantos lugares. Cuidado com isso. Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus, não é de Deus. Tudo que nos afasta de Deus, não é de Deus. Então eles enviaram esta mensagem, tentando se aproximar de Neemias, tirar ele da obra. E Neemias diz que eles intentavam lhe fazer o mal. Neemias diz, eles tentavam me fazer o mal, eles tentaram me chamar, me persuadir, eles tentaram me levar, me enganar para me fazer o mal. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem essa sabedoria, ela consegue detectar aquilo que é bênção de Deus. E então, Neemias, sendo um homem de Deus, tendo a convicção que aquela obra foi Deus quem colocou no coração dele, tendo a convicção que Deus estava no controle daquilo. Como eu disse no início, quando nós temos a convicção que é Deus, é diferente. Neemias, tendo essa convicção que Deus estava naquele negócio, mandou dizer a seguinte mensagem: não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Preste bem atenção na resposta de uma pessoa de Deus que tem convicção clara de que Deus está fazendo uma grande obra. Não posso descer, eu não posso ir, eu não vou sair daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. Porque as coisas de Deus é grande. Porque fazer tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração é muito grande, queridos. Fazer aquilo que enche o nosso coração de alegria é muito grande. Quando lá no início diz que os inimigos se levantaram, quando souberam que alguém queria o bem daquele povo. Seja eu e você nesse tempo que queira o bem de alguém. Seja eu e seja você. Alguém que o inimigo possa olhar e dizer,
o João, a Maria, o Pedro, eles querem o bem das pessoas. Eu quero ser essa pessoa. Que o inimigo possa olhar para mim e dizer, ela fica querendo o bem das pessoas, eu quero ser essa pessoa. Não permita, queridos, que o inimigo pare aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não permita que as dificuldades, os levantes do inferno, pare aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que em 52 dias completou-se a boa obra. Com 52 dias terminou aquela obra. Os muros foi reconstruído 52 dias. E a palavra ainda diz que Deus fez com que os inimigos reconhecessem que foi por intervenção de Deus que a obra foi concluída. E isso eu quero trazer para nós, não é por nós, é por Deus sobre nós. Não somos nós capazes de fazer qualquer coisa, não. É o Deus que está em nós, que nos dá a graça e a misericórdia de fazermos alguma coisa para o Senhor. Não é nós, é através de nós. Por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Porque a seta do inferno, ela vem para atingir mesmo o nosso coração, a nossa alma, trazer desânimo, trazer medo. Então não é pelas nossas forças, é pela intervenção de Deus na nossa vida. É por causa dele na nossa vida, não é por causa de nós, é por causa dele. E eu quero que você, queridos, da forma como você está, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Deus, Ele tem colocado uma grande obra nas suas mãos. Deus, Ele tem para cada um de nós, seja moço ou seja velho, Ele tem colocado uma grande obra nas suas mãos. Seja com sua esposa, seu esposo, Deus tem colocado uma grande obra com os teus filhos. Ah, Pai, que obra grandiosa é essa que nós temos com a nossa família, com os nossos filhos, Deus. Deus tem colocado uma grande obra no seu trabalho, pessoas ao seu lado, para ser responsabilidade sua, para levar a palavra do Evangelho. Deus tem colocado uma grande obra para você, na sua igreja, no lugar onde você está. Deus tem te chamado para uma grande obra. E a primeira delas é dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aí vem a nossa igreja, aí vem tantas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. E qual é a resposta que você vai mandar para o inimigo? Qual é a resposta que você vai mandar para o inimigo quando os medos, a insegurança, o desânimo chegar sobre a sua vida? Qual é a resposta que você vai enviar para eles? Talvez tenha alguém que diga, eu me rendo, eu prefiro parar com tudo isso, eu prefiro desistir e ficar quieto no meu canto, porque assim o inimigo não vai me afrontar. Não é para isso que Deus te chamou, não é para isso que Ele nos chamou. Ele nos colocou uma família nas nossas mãos, Ele colocou um trabalho nas suas mãos, Ele colocou uma igreja, pessoas, um ministério, para você não parar a obra. Se coloque em pé.